pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que é muito conhecida aqui no nosso país, que é a malária. Esse assunto ele é bastante extenso, no entanto, nós vamos resumir aqui e deixá-lo de uma maneira que fique mais clara, mais objetiva, para que vocês possam entender. Bom, a malária ela é prevalente principalmente na região norte do Brasil. Apresenta como nomes populares paludismo, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, febre terçã benigna, febre terçã maligna, maleta, cesão, tremedeira ou batedeira, dentre outros sinônimos. Possui como agente transmissor o mosquito fêmea infectado do gênero Anopheles. Quanto ao agente etiológico, ou seja, o agente causador da doença, são os esporozoários do gênero Plasmodium. O homem é o hospedeiro natural de 4 espécies de Plasmodium. No caso, o Plasmodium falciparum, que é o responsável pelos casos mais graves de malária que levam à morte. O Plasmodium vivax, que constitui cerca de 90% dos casos de malária aqui no Brasil. O Plasmodium malari e o Plasmodium ovale, que ainda não foi documentado nenhum caso de malária por Plasmodium ovale aqui no Brasil, mas é mais prevalente em regiões africanas. Quanto ao ciclo da malária, a infecção começa quando o mosquito infectado pica a pele de uma pessoa sã. Então, o que ocorre é que na saliva desse mosquito haverão trofozoítos de Plasmodium que vão entrar na circulação sanguínea e vão chegar até o fígado. Este ciclo, de uma maneira bem resumida, e ele chegando ao fígado, invade células chamadas de hepatócitos. Lá dentro dos hepatócitos, eles se diferenciam, se multiplicam e essa multiplicação, por vezes, torna-se muito intensa ao ponto de romper essas células. Ao romper os hepatócitos, eles caem na circulação sanguínea novamente e invadem células do sangue, no caso, as hemácias. Chegando então à segunda fase do ciclo da malária, que é chamada de esquizogonia sanguínea, onde aí vão surgir os sintomas, o quadro clínico da malária. Ao invadir as hemácias, eles se diferenciam novamente e se multiplicam de uma forma intensa, também a rompem essas células, rompem as hemácias. Ao romper as hemácias, já saem dessas hemácias os merozoítos. Esses merozoítos invadem novas hemácias, causando o rompimento destas novas hemácias e dessa forma sucessivamente até o ponto em que alguns merozoítos se diferenciam dentro da hemácia em microgametas e macrogametas. Eles não se dividem mais, não se multiplicam e não rompem mais as hemácias, e essa hemácia passa a se chamar de gametócito. Quando o mosquito pica uma pessoa já com a malária, ele suga o sangue, através do sangue suga junto os gametócitos e lá no interior do mosquito, esses gametócitos tornam-se então fecundados e o que ocorre aí são os ciclos sexuados, onde vão surgir novos trofozoítas que dessa forma vão, através da saliva do mosquito durante a picada, ser introduzidos em outros seres humanos, outros hospedeiros que vão então contrair a malária. Outra coisa que pode acontecer quando esses trofozoítos caem na circulação e atingem os hepatócitos, isso ocorre em espécies como ovale e vivax, eles ficam no interior dos hepatócitos, não se multiplicando, não rompendo essas células, mas sim de uma forma latente, ou seja, se tornam inativos dentro dessas células do fígado, o que pode causar recaídas tardias, ou seja, a pessoa infectada por malária 6 meses depois ter uma nova reinfecção. Quanto à doença propriamente dita, nós podemos observar que existem sinais patológicos bem característicos, como, por exemplo, a anóxia, que é a falta de oxigenação
causada pela destruição das hemácias. Além disso, podem ocorrer ainda perturbações circulatórias, que seriam então dilatações arteriais, constricção dos vasos pequenos, dos capilares sanguíneos, que podem causar formações de trombos e também embolias. Acumulação de pigmentos, que podem deixar alguns órgãos mais escurecidos. Uma grande carga de antígenos parasitários são encontrados no organismo, de forma a causar alterações anatômicas e fisiológicas em muitos órgãos, como, por exemplo, o aumento do baço. O fígado também torna-se aumentado. Ocorrem alterações na medula óssea, justamente pelo fato dessa medula produzir mais hemácias que serão infectadas e rompidas, destruídas, causando dessa forma uma anemia que pode se tornar bastante pronunciada. E em casos mais graves podem ocorrer edema cerebral, que são as formas letais da malária. Quanto aos sintomas, nós podemos colocar como a principal sintomatologia, o quadro mais, como é que eu posso explicar? Um quadro mais claro do que ocorre na maioria deles, porque cada protozoário de cada espécie diferente pode causar suas particularidades. Mas no caso do geral, o que nós podemos dizer é que ocorre febre associada ou não a calafrios, juntamente com tremores, e esses sintomas são principalmente no momento da esquizogonia, ou seja, principalmente no momento do rompimento das hemácias. Pode haver, no geral, também suores intensos, dor de cabeça, dores no corpo com sensação de cansaço, uma fadiga muito forte, vômitos, diarreia, dor abdominal, falta de apetite, tonturas e também uma palidez bastante forte. Diagnóstico, nós podemos separar os diagnósticos em clínico e laboratorial. No caso do laboratorial, busca-se a presença do plasmódio em exames de sangue, onde o principal deles é o da gota espessa, onde aí nesse exame é capaz de diferenciar formas diferentes de plasmódio e detectar qual dos plasmódios estão causando a doença, estão causando a malária naquela pessoa. O diagnóstico clínico, que é através dos sintomas mais pronunciados que ocorrem no geral, como, por exemplo, a febre intermitente, que dependendo do tipo de plasmódio pode variar de 24 horas a 72 horas, com picos de febre de até 41 graus Celsius, o baço aumentado e doloroso, e também a residência ou procedência de zonas endêmicas, ou seja, pessoas que moram em regiões onde há uma maior prevalência de malária e pessoas que vêm dessas regiões ou que viajam para essas regiões. Além disso, também quando há uma resposta favorável aos antimaláricos. O tratamento se dá através de esquemas terapêuticos que mesclam drogas como, por exemplo, cloroquina, primaquina, plasmoquina, pentaquina. Além disso, são utilizadas quininas, mefloquinas, pirimetaminas. E no caso dos antibióticos, os mais usados são tetraciclina, doxiciclina, clindamicina, além de drogas antimaláricas como arteméter e artesunato. Essas drogas são utilizadas em esquemas e esses esquemas vão variar de acordo com o tipo de plasmódio. Os objetivos do tratamento, de uma forma geral, estão a interrupção da esquizogonia sanguínea, que é responsável pela patologia e pelas manifestações clínicas da malária, a destruição das formas latentes do parasito no ciclo tecidual, no caso, como nós já dissemos, os hipnozoítos, que são aquelas formas latentes que invadem os hepatócitos,
que são das espécies Vivax e Ovale, evitando dessa forma que ocorram recaídas tardias. Interrupção da transmissão do parasito pelo uso de drogas que impedem o desenvolvimento das formas sexuadas dos parasitos, ou seja, que impedem a formação de gametócitos. A prevenção, ela vai se dar principalmente em combate ao mosquito, através do uso de mosquiteiros, de telas de proteção em janelas, evitar locais onde há um foco maior do vetor, ou seja, evitar, se possível, viajar para regiões endêmicas, cobrir a maior parte do corpo, principalmente nas áreas endêmicas, para dessa forma evitar a picada do mosquito, o uso de inseticidas, o uso de repelentes, que pode ser utilizado não só sobre a pele, mas também em cima da roupa, para que dessa forma haja uma repelência maior aos mosquitos, e combate às larvas do Anófeles. Além disso, o trabalho dos os agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias também se faz muito importante, pelo fato deles conhecerem bem as regiões e saberem o perfil daquela região, qual o tipo de sintomatologia mais ocorre, e dessa forma ligá-los aos tipos de plasmódio. Então, eles têm um conhecimento que pode ser passado para a população através também da educação sanitária, esclarecendo as pessoas quanto à forma de contágio, como evitar, com os principais sintomas da doença, e também a quimioprofilaxia, ou seja, são medicamentos que ajudam a prevenir a malária, como pessoas que vão viajar para regiões endêmicas. Essas pessoas antes tomam esquemas terapêuticos próprios para essa prevenção, para evitar contrair a malária nesses lugares. Então, gente, é isso. Obrigada. Até a próxima aula.